paz do Senhor Jesus. Deus abençoe nosso dia. Como foi que você amanheceu? Amanheceu bem? Amanheceu disposto a enfrentar o dia? Hoje aqui, onde eu moro, tá um pouco frio. Ontem, a partir da tarde, na noitinha começou a chover bastante. E eu aqui, desde ontem que eu tô me sentindo assim como se fosse ficar gripado, né? Tá dando umas viroses. Mas sigo aqui firme e forte, né? Mais tarde tem trabalho em nome de Jesus. E vamos ter um dia produtivo hoje, em nome de Jesus. Espero, né, que você esteja bem. Se por acaso tá dodói, né? Toma um chá de limão com mel. Toma um chá, bebe bastante água e vai, né? Enfrentar esse dia em nome de Jesus. Hoje a gente chegou ao último capítulo de João, João 21, finalizando, né? O último livro do Evangelho, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois a gente vai passar para Atos, depois para cartas de Paulo. Vai ser muito edificante também. Então, sem mais delongas, né? Você que ainda não fez devocional, né? Faça o devocional. Não sei se você está lendo o mesmo livro, mas esse projeto é mais para lembrar você de fazer o devocional também, né? De mostrar a importância de alimentar o espírito. Por mais que você tenha lido a Bíblia inteira já, mas é muito importante a gente ter esse hábito diário, né, de ter o contato com a palavra do Senhor, de ler, de estudar. É assim que a gente alimenta o espírito, né, com oração também, comunhão com os irmãos, se consagrando. Então, a gente não deve negligenciar isso, né? Por mais que a gente acredite que esteja bem espiritualmente, nós precisamos estar fazendo essa manutenção espiritual, né? A nossa mente ela tem uma facilidade muito grande de esquecer as coisas que a gente não tem o costume de fazer. Então, por mais que a gente tenha tido o hábito, né? Vamos supor, mês passado eu li todo dia a Bíblia, mas esse mês eu não li, né? Então, a mente da gente vai se acostumando, né? Ao ponto de esquecer o que a gente leu. Então, a gente precisa estar sempre lendo. E a palavra do Senhor é assim, a gente lê um dia, no outro dia a gente lê a mesma parte, o mesmo versículo, mas o Senhor fala conosco de uma maneira diferente. É um livro, uma palavra viva, né? Em que o autor, ele lê junto, né, com o leitor. Então vamos dar continuidade, né? João capítulo 21 diz assim: Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, aqui não fala, mas é Tiago e João, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhe disse: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Eu acho que nessa hora, quando Jesus disse assim, lançai, né, do lado direito, que vai ter muito peixe, eu acho que nessa hora eles começaram a se tocar. Eles lembraram daquele milagre, né? Quando eles foram ter encontro com o Senhor, foi esse mesmo milagre. Aí, versículo 6. E ele disse: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Esse discípulo que Jesus amava provavelmente é João. Versículo 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Eu já ouvi falar, mas confesso que eu não pesquisei a fundo
sobre esse número, 153 peixes que João não, gente, que Pedro pescou. Mas eu já vi historiadores dizendo que, historiadores, estudantes da palavra, que existe um significado para esses 153 peixes. Aí, se você quiser se aprofundar, né, ficar essa dica para se aprofundar nesse número, 153 grandes peixes, porque a palavra do Senhor, tudo que o Senhor faz, nada é por acaso, né? Então, se ele pegou 153 peixes e ele fez questão de dizer desses 153 peixes, é porque existe algum significado. Se der tempo, eu vou pesquisar sobre isso. E aí colocar aqui no grupo. Mas se por acaso você sabe, você pode comentar, deixar nos comentários, né? Vai ser bem edificante. Versículo 12. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. A garganta começa a falhar, acho que eu vou pegar essa virose, meu Deus. Acho que eu já peguei. Mas vamos aqui continuando, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: Apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Eu creio que Jesus perguntou 3 vezes a João, fazendo referência às 3 vezes que João negou, né? Então a gente vê aqui que João, né, ele fraquejou durante 3 vezes, negou a Jesus quando ele estava sendo crucificado, né? Ele ficou mal por isso. A gente percebe, lendo a palavra, né, que ele meio que se ausentou dos irmãos por um tempo, depois ele voltou, né? Diferente de Judas, né, que suicidou, né? Simão, ele se arrependeu. E aí, simbolicamente, né, Jesus, ele faz 3 vezes, né, a mesma pergunta. Tipo assim, vamos fazer diferente agora, né? Aí, Pedro, você me ama? Tipo assim, né, vamos viver aquela história de uma maneira diferente agora, né? Então, o Senhor, ele faz assim com a gente também, né? Eu vejo muitos cristãos, hoje em dia, principalmente com a internet, sendo muito carrascos com os outros cristãos também, né? Se a pessoa pisou na bola ali, às vezes não é nem nessa gravidade de Pedro que negou a Jesus, né? Porque ele negou a Jesus, né? Ele disse que não conhecia Jesus. Tem pessoas que, cristãos, né, irmãos, que cometem alguma gafe, alguma coisa, e aí entre os justiceiros, né? Entre aspas, e dão uma de carrascos, né? E querem, tipo, acabar com a vida daquela pessoa. Eu acho isso aí totalmente anticristão. A pessoa acredita estar fazendo bem. Igual aqueles muçulmanos, né? Acredita que explodindo outras pessoas está fazendo bem. Mas não é, né? Então é a mesma linha de pensamento, né? Só que são em uma intensidade diferente, né? Então quando você fica expondo, falando mal do seu irmão, né? Ou compartilhando na internet, ou falando mal para outras pessoas que não são da igreja, que não fazem parte do seu convívio, né, da igreja, que não vão entender a situação, que vão cancelar aquela pessoa, vão se afastar daquela pessoa, né? Isso daí você tá usando a sua língua, né, para trazer morte, ou trazer tragédia, ou trazer confusão na vida de outra pessoa, né? E muitas pessoas não entendem isso. E o Senhor Jesus, ele faz de uma maneira diferente. Por mais que a gente seja falho, por mais que a gente tenha cometido pecado, mas ele é misericordioso para perdoar. E ele não somente perdoa de maneira em vão, mas ele faz com que nós vivamos
uma situação parecida, mas que vai nos dar um significado diferente, né? Às vezes a pessoa passou por uma situação muito difícil na vida, né? E aí fica aquele trauma, né? Mas o Senhor, ele sana, ele cura aquele trauma, né? Ele faz com que a pessoa viva algo, né? Até mesmo parecido, para que a pessoa ela veja aquilo de uma forma diferente. Não veja mais a dor, né? Mas veja Jesus naquela história. Então, continuando aqui, né? Então ele fez isso nessas perguntas a Pedro. Pedro ficou triste, né? Porque ele perguntou 3 vezes, acho que ele se lembrou quando ele negou a Jesus. Aí, versículo 18. Na verdade, te digo que quando era mais moço, te arrumavas e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te amarrará e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que eu seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que nascesse recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? Então o Senhor, né, disse, né, que ia amarrar Pedro, né, e, e ele deu a entender assim, né, que Pedro ia passar por isso, sofrer por isso. Quando a gente vai ver na história, que não conta aqui na Bíblia, né, mas tem lá a história, né, outros livros históricos que contam que Pedro e os outros discípulos também, com exceção de João, que é o discípulo que Jesus amava, né, mas todos tiveram uma morte assim bem difícil. Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo porque queriam crucificar ele como Jesus. Mas como ele tinha negado Jesus, né, quando ele foi crucificado, ele disse assim que não era digno de morrer como Jesus. Aí ele pediu para colocar ele de cabeça para baixo. Aí teve uns que morreram, foram evangelizar e acho que foi um índio, um coisa assim que tacou um arpão, né, e matou. Teve outros que acho que foram queimados. Eu vou colocar aqui também, né, para vocês verem. E João foi o único que não morreu de morte matada, né? Só de morte morrida. Prenderam ele, levaram ele para a ilha de Patmos e ele ficou lá prisioneiro e lá ele teve a revelação do livro de Apocalipse, que significa revelação, né? E lá ele escreveu o livro de Apocalipse. Foi o único que não morreu de morte matada, só de morte morrida, né? Continuando aqui. Aí ele perguntou, né? O que é que vai ser de João, né? Versículo 21, no versículo 22. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer, de morte matada, mas de morte morrida. Aí, continuando, né? Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então esse foi o final do livro de João, né, dizendo que se fosse contar tudo o que Jesus fez, não ia caber nem no mundo inteiro. E eu acredito nisso. Eu acredito que as coisas que foram relatadas aqui, nos 4 livros, né, do Evangelho, eu acredito que aconteceu mais coisa, teve mais detalhes, né, que se a gente fosse saber mesmo, ia ficar assim, a gente ia ficar mais maravilhada ainda com o que tinha acontecido. Mas a gente deve escolher confiar no Senhor, né, hoje pela manhã. A gente fazia meu devocional, me acordei, fiquei sentada, olhando pro tempo, e aí fiquei pensando, né, que a gente deve confiar no Senhor. A gente ouve muito de eternidade, né, de céu, né, algo desconhecido para nós, né. A gente não sabe ao certo como é que vai ser. A gente tem uma pequena descrição lá em Apocalipse como é que vai ser, né, mas acredito que vai ser bem maior. Vai ser mais glorioso, né? Diz que olhos nem ouvidos ouviram, né? O que a gente vai ver lá. Então que a gente vai descansar no Senhor, né? Aquilo que Ele diz, só tenha certeza que aquilo que o Senhor diz, que aquilo que Ele promete, né? É o real, é o verdadeiro, né? É realmente o caminho. Ele é o caminho, né? Pra gente ter uma vida plena. A gente não precisa passar nessa terra tendo uma vida ruim, né? Uma vida de tristeza, amargurada, não.
né? O Senhor, Ele quer que a gente traga o céu, né, para o nosso interior, né, para que a gente viva esses dias que Ele nos deu, né, na Sua presença. A gente não precisa viver uma vida amargurada, infeliz aqui nessa terra, esperando o dia que a gente vai para o céu e finalmente ser feliz, não. O Senhor, Ele quer que a gente descubra a felicidade hoje mesmo. E é nele essa felicidade, né? Esse contentamento. E aí eu fiquei olhando, assim, olhando pra mim, passando a mão aqui sobre o meu joelho, né? E aí é uma satisfação, um bem-estar, né? Que a gente não consegue explicar. Então são essas pequenas coisas, assim, que a gente tem que focar na nossa vida, né? No nosso dia. São esses pequenos prazeres que o Senhor nos dá, né? Da gente estar vivo, da gente poder se tocar, assim, de fazer carinho, de se amar, de ter a nossa autoestima, né? De cultivar o amor próprio, o amor ao próximo, o amor a Deus. Que a gente venha ser feliz com isso, né? Não olhar para o que a gente não tem, né? Mas sonhar, cultivar a esperança, né? Ter esse contato com o Senhor. E agradecer ao Senhor por cada dia e pela simplicidade, né, de cada dia. Então, saiba, né? Então, que todas as coisas que o Senhor nos prometeu, Ele vai cumprir. E viva a sua vida, né, em paz. Se a sua mente, né, é ansiosa, depressiva, tem alguma patologia, né, emocional, alguma ferida emocional, procure, procure uma direção do Senhor para que isso seja curado na sua vida, né? São padrões de pensamentos, traumas, né, vindos de pessoas que tinham muita intimidade conosco e que nos feriram muito, e que você não é obrigado a viver à sombra das feridas de alguém. Amém? Então eu desejo a você que está ouvindo esse áudio que você tenha uma vida próspera na presença do Senhor. Não aceite uma vida medíocre, vivendo à sombra da dor de alguém, ou vivendo uma vida ferida, né? Mas viva uma vida de paz, uma vida plena, uma vida em que você sinta o amor de Deus por você, que você cultive o seu amor próprio e que você transmita o amor para outras pessoas. Amém? Então vamos seguindo, vamos continuando, né, lendo o livro, vamos continuando, né, conhecendo mais esse Deus e vivendo mais a palavra do Senhor. Amém? Então Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.